Boa tarde, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos estudar a regulação de tensão para fontes simétricas. Portanto, os objetivos da aula são os seguintes: uma introdução sobre o funcionamento de fontes simétricas, as características básicas de fontes simétricas. Na sequência, um circuito elétrico de fonte simétrica regulada, análise teórica das características técnicas do circuito, um exemplo prático aí de projetos de fonte simétrica regulada. Eu vou trazer aí 2 exemplos para que possamos observar bem as características desse tipo de circuito. Então aqui eu trago uma definição do que seria fonte simétrica. Aqui nós temos o seguinte: quando é necessário uma alimentação subdividida, é conveniente a utilização de reguladores simétricos. Daí nós temos os 7,8 e o 7,9, os quais fornecerão tensões de saída positiva e negativa com os mesmos valores. Então, se eu quero uma saída em 12 volts, eu tenho mais 12 menos 12. Se eu quero uma saída em 5 volts, eu tenho mais 5 e menos 5. Por isso que é simétrica. O que eu tenho para o lado positivo, eu também tenho para o lado negativo. Aqui eu trouxe o 7,8, que regula o positivo, Só para exemplificar, nós temos aqui o exemplo do componente, conforme eu já passei na aula passada, que seria a simbologia do CI. Aqui o 78xx, nesse local aqui, no XX, a gente coloca o nível de tensão. Se é 12 volts, então 7812. Se é 5 volts, então é 7805. Assim por diante. E aqui trazendo uma característica mais próxima do real, Nós precisamos de capacitores aqui para suprimir aí altas frequências, Então eu tiro tudo que é alta frequência aqui do estágio de entrada e tudo que é alta frequência aqui do estágio de saída, Antes desse capacitor, precisa ter um capacitor eletrolítico, conforme a gente vai ver mais para frente, para reduzir o ripple. Esse capacitor não é capacitor de ripple, é capacitor de alta frequência, para tirar distúrbios aí na ordem de kHz, MHz, assim por diante. Então, capacitor de filtragem de transientes, alta frequência, na entrada e para a saída também. Esses parâmetros aqui eles são dados em datasheet. Datasheet é o manual dos componentes. Aqui eu trago o esquema de ligação de uma fonte que trabalha com o 7,8 e com o 7,9. Então, aqui nós temos o esquema elétrico dessa fonte simétrica. Perceba, é interessante notar que temos um transformador com um tape central, pode ser sem tape também, mas é interessante que ele exista, porque daí a gente traz essa referência de tensão da bobina para o ponto final de referência do link DC. Então a gente vai observar que temos aqui com 7,8 positivo e com 7,9 o negativo em relação à Terra. E 2 capacitores, um que tira o ripple positivo e outro que tira o ripple negativo. E obviamente uma ponte retificadora para fazer a conversão do AC DC, lado alternado com lado de corrente contínua. Beleza, turma? Essa é uma topologia com 7,8 para positivo e 7,9 para negativo. Mas, aqui eu vou trazer os vetores de tensão. Temos aqui a tensão positiva e a tensão negativa. Lembrando aqui sempre que a ponta da seta tem como foco o ponto mais positivo. Então, se eu estou partindo aqui do terra e a ponta da seta está aqui, esse é o lado positivo. E aqui nós temos o que? Nós temos a tensão que seria negativa. Então, como é V-, a ponta da seta vai estar do lado mais negativo, que no caso é aqui na saída do 7,9 em relação à Terra. Então aqui seria menos, por exemplo, se fosse 7,812 e 7,912, seria menos 12 volts e mais 12 volts. Veremos um exemplo com esse nível de tensão mais para frente aí. Aqui é interessante que eu trago também um sistema regulador simétrico,
utilizando apenas o 7/8. Tá? Perceba que o circuito ele já muda um pouco, né? Agora eu tenho duas pontes retificadoras, eu tenho um transformador de duplo secundário, então eu tenho uma bobina de primário para 127 e 220, e o secundário aqui, podendo ser qualquer nível, né? Eu posso ter 6, 12, 18, 24, enfim. Para a bobina de cima e para a bobina de baixo, são bobinas simétricas, tá? Então, para bobinas simétricas, eu posso conectar a um circuito retificador simétrico, onde eu tenho uma ponte retificadora em cima, uma ponte retificadora embaixo, um filtro para tensão positiva, outro filtro aqui que seria também para uma tensão positiva, já que o 7/8 regula tensões positivas, mas aqui a gente vai estudar um pouco essa característica. Por que se torna negativa, né? Sendo que o terra está aqui no centro. A gente vai ver isso aí. Primeira característica é o transformador, né? Nós temos aqui 3 bobinas, uma para o primário, 2 para o secundário. Aqui as pontes retificadoras e o filtro capacitivo, eu já falei, bem como o regulador. E perceba, se é um 7/8, eu tenho o positivo saindo do 7/8 e o negativo na referência ali anódica dos diodos, né? E aqui o referência também negativa do capacitor, porque é um capacitor eletrolítico, tá? Por causa de cima e de baixo. Muito bem, eu tenho positivo e negativo em cima, utilizando o 7/8. Então, se embaixo eu tenho o 7/8, também tem um positivo para cima na saída dele e um negativo para baixo. Daí alguém chega e fala, pô, mas se é positivo, positivo, por que fica negativa a tensão? Por conta da referência terra, tá? Então, essa referência terra é referência de saída. Então, ela será negativa. Tá? Negativa com relação a quem? Com relação a esse polo que é positivo. Tá? Perceba, esse negativo está ligando nesse negativo. Beleza. Só que esse negativo está ligando nesse positivo. Então, ele será um ponto positivo com relação a este terminal aqui de baixo. Tá? Sendo que lá para cima, aqui nós temos o negativo com relação ao ponto positivo de saída do 7/8. Embaixo nós temos um ponto positivo, aqui embaixo, com relação ao 7/8 também. Tá? Então ele é 7/8 neste, ele é negativo neste sentido aqui. Tá? Então perceba aqui, se eu pegar para alimentar deste ponto, eu tenho referência negativa aqui, gerando positivo para cima, e eu tenho uma tensão positiva de baixo para cima ou negativa deste ponto para baixo. Tá? Então, uma outra forma de se fazer um regulador simétrico utilizando aí apenas o regulador 7/8, tá? Abrindo mão aí do nosso regulador 7/9. Muito bem. Falando um pouco das vantagens e desvantagens, temos que a vantagem do primeiro esquema de ligação em relação ao segundo é de utilizar apenas uma ponte retificadora de diodos. Tá? Então, com uma ponte de diodos já resolve todos os problemas. E a desvantagem é a possibilidade dos capacitores apresentarem diferentes valores de tensão, sem simetria, caso não exista o ponto comum entre os níveis de tensão, o terra, lá do secundário do transformador, tá? Fazendo com que as tensões nas entradas dos reguladores possam ficar fora da faixa de operação dos mesmos. Portanto, deve-se, em termos gerais, utilizar um transformador com center tap para o primeiro caso e um transformador de duplo secundário para o segundo caso. Por que no primeiro caso eu preciso center tap? Porque senão eu vou ficar sem essa referência terra. Tá? Se eu pegasse um transformador comum lá, primário tantas espiras, secundário tantas espiras, sem tape de referência. Pô, beleza, no secundário é 12 volts, por exemplo, tá? Mas vou fazer um center tap com capacitores. Eu consigo garantir que os capacitores têm exatamente o mesmo valor? Por exemplo, um é 1000 micro, o outro vai ser exatamente 1000 micro? Será que não vai ser 1001? Será que não vai ser 990 micro? Né? São lotes diferentes, fabricantes diferentes, então a tendência é que as capacitâncias, embora em termos comerciais tenha lá o valor nominal 1000 micro, eles apresentam aí pequenas divergências, gerando então uma falta de simetria. Então, se eu não tivesse a referência terra para o circuito, eu gero, por exemplo,
mais 12 volts, né, com 7, 8, 12. E em vez de gerar lá, por exemplo, menos 12 volts, eu gero menos 11, entende? Um pouquinho mais ali, 12,5. Isso daí é muito ruim, tá, para o sistema. Se ele sair fora dos níveis de tensão de regulação, lembrando que o LM, o 78, 79, eles têm que ter uma queda aí de 2,5, que eu comentei na aula passada, para que funcione, já não vai regular de forma correta, tá? Então tem que se ter esse cuidado aí. Os reguladores 78 e 79 apresentam valores comerciais de tensão bem definidos. Esses valores são tabelados, tá? Então aqui eu tenho uma vasta gama aí de componentes, né? O 75, 79, o 05, né? Que suporta aí 35 volts de tensão de entrada, regula para 5, o 06 regula para 6, o 10 para 10, não tem segredo, né? 78, 24, regula para quanto de via? 24. Isso daqui suporta 40 volts, tá? De tensão de entrada. Então perceba que tem essa diferença não só na tensão regulada de saída, mas também com relação aí à capacidade de alimentação do regulador. Todos eles com saída de 1 A de capacidade nominal. E aqui nós temos a entrada com relação ao GND. Então, nesse ponto aí, né, da entrada para o GND, nós podemos ter 35 volts até 40 para o 78, 79, 24, né? Muito bem, agora para a saída, tensão de saída com relação ao GND, nós temos a tensão regulada, então 5, 6, 10, 12, 15, 18, 24. E na saída também nós teremos uma capacidade aí de 1 A, tá? Tanto para o 78 quanto para o 79. Tá? Mudando que no 79, o primeiro pino ele é o GND. E o segundo pino é a tensão de entrada negativa. Tá? O terceiro pino é a tensão de saída, assim como no 78. Então perceba que muda a posição, né? Aqui o GND é o terminal do meio. No 79 o GND é o da esquerda, o do meio é a tensão de entrada. Então, assim, falando do componente em si, em termos práticos, se você soldou o 78 e está na cabeça a pinagem do 78, você vai soldar errado o 79, tá? Tem que consultar o datasheet, porque em geral é essa pinagem aqui que nós temos para o 79 para o 78. Aqui eu trago o primeiro exemplo, né, que é uma fonte regulada em 9 volts, meio ampere, tá? Então aqui nós temos um transformador 220 para 12 volts, né, com tape central, 60 Hz, obviamente. O que acontece? Esse circuitinho aqui é o circuito de entrada, que nós temos para alimentação, tá? E depois nós temos aqui a ponte retificadora, né, com 4 diodos, não tem muito segredo, vocês já estudaram, né? E os capacitores aqui são os capacitores eletrolíticos de Filt, 2200 microfarads. Tem uma regrinha que é interessante, não sei se já foi dita, que a cada 1000 microfarad consegue-se regular 1 ampere de saída. É uma regrinha prática, tá? Isso daí. Então aqui 2200 para cima, 2200 para baixo, em tese estaria mais que suficiente, porque estaria regulando aí um ripple para até 2 amperes de saída. E aqui nós temos aquele capacitorzinho, né, de 100 nanofarads para suprimir as altas frequências de entrada. Aqui não foi colocado de saída, poderia se colocar um capacitorzinho de saída também para suprimir frequências elevadas aí na saída. E temos uma regulação em 9 volts. Putz, mas é só isso, porque daqui para trás você já conhece, né, o que foi adicionado. Os capacitores que vem dado em datasheet, você não calcula, tá? O componente só soldar o terminal de saída com relação ao terra, tá? Que é o mesmo terra aqui do nosso transformador. Então não tem muito segredo, tá? O que eu comentei também é assim, ó. Supondo que eu não tenha esse terra aqui, que seja só a bobina, tá? Então eu tenho aqui fase 1, fase 2 e não tenho esse fio aqui do terra. O que acontece? Não tendo esse fio do terra, não vou conseguir garantir aqui mais 12 volts e menos 12 volts, tá? Por quê? Porque esse capacitor aqui está 2200 para cima e 2200 para baixo, porque está bacana. Mas é teórico, né? Na prática isso daqui pode ser
2,250 esse daqui é 2,150, por exemplo, né? Vai ter uma pequena diferença de capacitâncias. Termos práticos com o cerâmico também, tá? Então a gente vai trabalhar sempre nesse tipo de fonte aqui com um transformador em center tap ou duplo secundário, tá? O duplo secundário até é mais interessante porque nós temos uma isolação galvânica aqui na entrada via campo magnético, né? Então nós temos a primeira bobina independente da segunda bobina. E em termos de relação de espiras, né? Tem outras perdinhas aqui, mas podemos pensar em relação de espiras apenas. O que induz na primeira bobina vai induzir na segunda, já que o caminho do fluxo magnético ele é único dentro do transformador, né? Então você induz o 12 volts aqui, induz o 12 volts para baixo, em bobinas independentes, daí você trabalha com duas pontes retificadoras, né? E posso trabalhar também com 278, por exemplo, né? Não precisa ser um 78 e um 79, porque há aquela dificuldade, né, com relação à pinagem. Ó, perceba, o primeiro terminal está no terra, aqui o primeiro terminal está no positivo, né, da entrada. Aqui o que seria o terminal do meio para o 79 está vindo lá do negativo. Aqui do 78 é ao terra, referência de saída. Apenas o terceiro pino é igual para os dois, né, que é tensão positiva para o 78 e tensão negativa para o 79. Então essa questão de pinagem tem que ter um certo cuidado. Certo, turma? Temos capacitor, né, por fim aqui capacitor cerâmico. E na saída temos a tensão simétrica regulada, bonitinho, bacana. Aqui o regulador com 7812, bem interessante. Nós iremos fazer uma análise aqui do circuito. Ele é 127, né, para 15 volts, tá? 15 para cima, 15 para baixo. Perceba aqui a diferença de fase, né, o semiciclo positivo e negativo. Que negativo e positivo. Mudou 180 graus aqui, significa que eu tenho mais 15 menos 15. Muito bem, se eu tenho isso, o que acontece? Analisando o circuito, 7812 regula mais 12, 7912 regula menos 12, com relação ao terra, que é o terminal central. Eu posso calcular aqui a tensão de Ripple, por quê? Porque a corrente de saída para esses componentes é de 1 A, como vimos na tabela anterior. Frequência, depois de uma ponte retificadora, é o dobro da frequência da rede. Isso aqui era 60, no cálculo aqui vai ser 120. E a capacitância é 2.200 microfarads, né? Então 2.200, 10 menos 6. Calculando, temos aí uma tensão de Ripple de 3,79. Nossa, professor, mas uma tensão de Ripple alta pra caramba. Logicamente que vai ser alta, por quê? Porque você está consumindo 1 A. 1 A de corrente é muita coisa. É o que eu falei, né? Para cada 1.000 microfarads, você vai conseguir regular uma corrente de até 1 A. Só que eu não falei que o ripple dela vai ser meio volt, 1 volt, 2 volts, né? Quanto maior a corrente de saída, maior também a tensão de ripple, é proporcional isso. Dá para ver na fórmula, né? Aumentei aqui a tensão de ripple, vai estar aumentando a corrente, e vice-versa. Se eu aumentar o consumo de corrente, aumenta a tensão de ripple. O valor máximo da tensão de saída, ou o valor de pico, é o valor eficaz vezes raiz de 2, né? Então vai ser 15 raiz de 2, 21,21 volts. E o valor médio teórico, portanto, será 21,21 menos tensão de Ripple dividido por 2, tá? Fazendo essa continha, eu chego aqui, o médio teórico é 19,32 volts, mas temos aquelas perdas nos diodos, né? Então, D1 conduz aqui com o D3 e o D4 conduz com o D2, tá certo? Então, o que acontece aqui é um cruzamento aqui na condução, né? Condução em X. E como eu tenho dois diodos conduzindo por semiciclo, então eu terei duas quedas, né? Duas quedas de diodo, 2 vezes 0,7 com 1,4. Então 19,82 menos 1,4, finalizamos em um valor médio real para tensão aqui positiva e tensão negativa de 17,92, tá? Então coloco aqui os pontos, né, onde nós calculamos para a saída do retificador. Então, no capacitor de filtro, teremos aqui 17,92 positivo e menos 17,92 negativo de valor médio, com um ripple de 3,79 volts para um processamento máximo de 1 A.
Aqui está em aberto, não está processando 1 ampere. Então, se você falar, qual o RIPO nesse momento? Zero. Zero? É zero, porque não está conectado a uma carga. Se não tem carga, não tem corrente, né? Se não tem corrente, um circuito em aberto, então não tem RIPO. Então perceba, uma coisa interessante aqui é que nós temos 17, quase 18 volts. Se eu quero regular para 12, podemos arredondar para baixo, né? Jogando uma boa margem de erro aí, quase 1 volt de erro para o lado bom, né? Positivo, digamos assim. 17 menos 12 vai ser 5 volts. 5 volts já é o dobro de 2,5, então significa que o 7,8 e o 7,9 eles vão funcionar de forma correta, porque tem que ter aquela queda de 2,5 volt sobre o componente integrado regulador de tensão, certo, turma? Então perceba, a gente fez, obviamente, né, nessa análise aqui alguns cálculos para entender, baseado na tensão de Ripple, o valor médio teórico e o valor médio real, adotando aqui as perdas nos diodos da ponte retificadora. Porque é um circuito de baixo nível de tensão, né? Então você pega 1,4 volts aqui no universo de quase 20. E aí um bom percentual, né? Daí quase 10%, né? Bastante coisa, vamos por 7, 8% de perda. É bastante. Agora, se trabalhar com retificadores de maior nível de tensão, você não vai ter tanta perda, assim, falando em perdas percentuais. Certo? Então, a aula de hoje é isso. Eu agradeço a atenção de todos. Lembrando sempre que eu estou disponível no chat para qualquer dúvida. Pode mandar mensagem, foto, áudio, vídeo que vocês acharem pertinentes. Quem não conseguiu entregar alguma tarefa, peço que entre em contato, né? Que mande mensagem. Professor, eu perdi a data de entrega de tal exercício ou de tal tarefa. Tem como reenviar aí? Então, eu vou estar trabalhando com esses reenvios aí de atividades até o prazo limite aí, dia 22, tá? Que daí eu já vou começar a lançar as notas. E daí, lançando as notas, já não vai ter como, né? Eu vou estar com todas as menções fechadas, vou apenas lançar no sistema. Então, peço para que quem tem algum tipo de pendência, dê uma olhadinha aí nos seus logins, né, e verifique se de fato aqui na minha disciplina vocês entregarem todas as atividades. Se não tiver nenhuma pendência, nenhuma atividade não entregue, estarão aí dispensados, tá? Porque a partir desse momento eu não vou cobrar mais exercício, a gente já está no dia 15, metade do mês de julho, e eu irei fechar então as notas, as menções com base no que vocês me entregaram até agora. Certo, turma? Por hoje é isso. Eu agradeço mais uma vez a todos. Bons estudos. Até!